Uma gravidez pode trazer ansiedade, né? Enquanto a vida é gerada no útero, a cabeça da mulher e das pessoas à sua volta fica agitada. Existem os preparativos para receber o bebê, as preocupações com o parto, as expectativas que vão sendo criadas. Como lidar com tudo isso? É uma mudança e tanto, né? A nossa convidada de hoje escreveu 2 manuais de instruções para ajudar as grávidas e suas famílias. O primeiro é o diário de bordo da família grávida e o segundo, o diário de bordo do parto. O nosso Opinião Livre de hoje recebe a pediatra perigestacional Luciana Herrero. Muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço o convite, é uma delícia estar aqui com você. Muito bem, vamos mostrar então o diário de bordo da família grávida. Olha aqui, esse foi o primeiro. Isso mesmo. Não é? Grossinho, tem bastante dica aqui, hein? E depois o diário de bordo do parto. A Que é um gente vai falar de pouquinho mais cada grosso ainda. É, o parto é mais difícil, então. O parto é. sempre é mais difícil, não é? Tem mais Tá aqui, mitos, então. né? Tem mais desafios aí, mas é sempre muito bom. Muito bem, Luciana. Por que você resolveu fazer? Quer dizer, você é pediatra, você exerce a profissão, como é que tá? Como é que é a sua ligação entre ser médica e escrever diários para ajudar as famílias? Pois é, eu sou uma pediatra um pouco diferente, né? Alguns falam, é uma pediatra meio doidinha. Eu falo assim, na verdade, eu não faço mais a clínica, eu abri mão do consultório, de um atendimento clínico, para ir para a prevenção. Eu nunca gostei de estudar a doença, eu gostei muito mais de estudar saúde e ajudar as famílias a prevenir as doenças. Que legal, interessante isso. Eu acho que seria muito mais lógico que o médico ganhasse pela saúde que ele mantém e não pela doença que ele trata. Legal, porque a doença gera benefícios financeiros, enquanto que a saúde, enfim, isso é uma filosofia aí. Muito bem. Mas, e aí eu me apaixonei pelo aleitamento materno. Tudo começou quando eu Mas estava... você chegou a exercer? Você chegou a exercer? Exerci. Tudo direitinho. Tá. Eu sou pediatra, eu exerci, mas desde o começo eu já exerci de uma forma um pouco diferenciada. Eu preferi ser médica da zona rural e eu fazia visitas domiciliares nos arredores de Uberlândia e aí eu fazia os grupos de orientação com os assentados, nas casas de pau a pique. Eu fiquei um tempo fazendo um trabalho muito bacana. Mas assim, meio de missão, né? Eu amo. Diferente. Eu Você acho ficar muito... no consultório, lá cuidando das crianças, claro que é um trabalho, tudo bem, maravilhoso, importante, mas você mudou essa história logo no começo, né? Você já viu que precisava colocar a mão na massa e ir até as pessoas. Eu me mobilizo a isso. E aí eu descobri aleitamento materno, hoje eu sou consultora internacional em amamentação e fui estudar um pouco mais sobre esse assunto, sobre a chegada do bebê, porque quando a minha filha nasceu, né, tinha acabado de sair da residência, eu vi que tudo que eu tinha aprendido como pediatra foi importante, mas não foi suficiente. Eu não conseguia amamentar, eu tive muita... Quer dizer, teoria tudo bem, na prática era diferente. Faltava um pouco de teoria na parte mais do dia a dia, na parte de orientações mais práticas, alguma coisa mais da família mesmo. E aí eu tive um pouco de depressão pós-parto, tive problema no relacionamento naquele momento. E eu falei, não, em algum lugar do mundo alguém estuda sobre esse período, não é possível. É porque ninguém se prepara, né? Todo mundo acha lindo, ficar grávida, ter filho, mas e o depois, né? A preparação, porque é uma mudança de vida muito grande, não só para a mãe, para o bebê, como para a família toda. E não tinha até então um manual. Eu sempre brinquei, falei, não tem manual que fale como é que faz para passar por essa fase. Agora tem. Imagina, é uma ajuda, né? Mas enfim, aí eu fui descobrir que nos Estados Unidos existe uma profissão, que são os consultores internacionais de amamentação e cuidados com o bebê, que dão informações para as mulheres que desejam engravidar durante a gestação e no pós-parto. Aí eu falei, putz, é isso que eu quero ser, e fui fazer os cursos e me tornei uma consultora. E quando eu voltei para o Brasil, né, eu montei um ninho para famílias grávidas, que eu chamei de Aninhari, que é o meu espaço onde eu dou cursos, eu faço capacitação, onde a gente tem cursos online. Aí eu descrevi o livro, contando tudo o que eu aprendi, da minha experiência, das famílias grávidas e dos cursos. Vamos lá, o diário de bordo da família grávida. O que você colocou de mais importante dentro dessa sua pesquisa? Aliás, é um livro muito interessante porque é cheio de testes, cheio de figuras, não é uma coisa assim que você vê didática, cansativa, é muito bem ilustrado e toca todos os pontos
que a mulher e a família precisam. Vamos lá, como é que você fez, como é que você criou esse livro, o que você colocou de importante? Eu coloquei todas as dicas que eu gostaria de receber na minha primeira gestação. E eu fiz isso de um formato que eu não gosto de livro corrido, onde tem muitas letras, tudo grudadinho. Eu procurei fazer de uma maneira que as gestantes que já estão cansadas, sonolentas, com preguiça de ficar lendo um monte de coisa, tivessem mais facilidade de ler e mais prazer. E quando eu falei de famílias grávidas, é porque quando a gente engravida, não é só a gente que engravida. Todo mundo, lógico. É todo mundo. É uma farra. É uma farra, mas também todo mundo mete o bedelho. E com essa dose entre ser uma delícia compartilhar com a família e ser um peso à família. Como é que a gente acha o limite? Como é que a gente acha uma colaboração, uma construção conjunta? Então, assim, eu fiz o diário de bordo e ele é dividido assim. Ele fala cada trimestre como é que é o corpo, dicas para o corpo da mulher. Ok. Dicas simples, mas que fazem diferença. Por exemplo, vou dar uma dica aqui. A gente quer aquele exemplo aqui. Uma gestante no primeiro trimestre. Náusea, vômito, mal-estar. Uma dica que ninguém conta, mas faz super diferença, é colocar do lado da cama. Antes da mulher sair da cama, ela come uma bolachinha de água e sal ou uma bolachinha seca, qualquer uma, e fica mais uns 5 minutos deitada. Se ela fizer isso, vai diminuir a hipoglicemia, que é a falta de açúcar no sangue, e quando ela se levantar, ela vai ter menos chance de ter aquele vômito e aquele mal-estar inicial, porque ela já diminuiu a hipoglicemia. Olha, então, a mulher grávida que está nos ouvindo, ou não, se você conhece alguma mulher grávida aí que está enjoando que está enjoando muito, nesses 3 primeiros meses, são mais críticos. Pois é, uma bolachinha antes de começar. E são dicas assim, baseada em ciência, baseada em estudos. Além das dicas físicas, como essa que eu dei um exemplo, a gente fala também do processo emocional. Existem estudos, na verdade, bem comprovados que cada trimestre da gestação, a mulher passa por processos emocionais diferentes. Vou dar um exemplo. No primeiro trimestre, a grande maioria das mulheres, não são todas, óbvio, que não existe regra, né? Nós ficamos assim um pouco ambivalentes. Nome feio, né? Mas é assim. Ai, que bom. Tem hora que eu falo, ai, que bom que eu tô grávida. Daqui 5 minutos eu falo, ai, que droga que eu tô grávida. Ai, que medo. Que bom. Ai, que medo. Ai, que aflição. Mas não queria. Eu queria a gravidez, mas eu queria daqui 1 mês e meio. Porque aí dava tempo de eu ir pras férias. Enfim, tem essa oscilação. A gente brinca que é uma montanha-russa de emoções. Com certeza. Então, a gente dá dicas para cada trimestre. No segundo trimestre, por exemplo, a gente fala que é o voo de cruzeiro. Primeiro trimestre, o avião levanta, então dá um frio na barriga, a gente fica feliz, mas fica... Aquela coisa, ai, tô grávida, né? Você fica sabendo daquela emoção inicial. Exatamente, aquele susto. Até cair a ficha. Exatamente. No segundo trimestre, já é um voo de cruzeiro, a gente fala que é a lua de mel da gestação. A gestante já consegue curtir, principalmente quando a barriga aparece. Porque antes da barriga aparecer, não sabe se ela engordou, se ela tá grávida, tem gente que fica com vergonha de perguntar, ela se acha feia, ela tem vergonha de ir na fila do banco. Tem várias coisinhas que a gestante passa. Mas no segundo trimestre já desponta uma barriga bonita e aí ela já incorpora realmente com orgulho a gestação. E no terceiro trimestre a gente fala que vai preparar para pousar. E aí tem às vezes uma turbulência. O que é essa turbulência? Ela fica muito mais cansada, tem muito mais desconfortos físicos, ela fica mais apreensiva por causa do parto. Parto é sempre um assunto que dá muito medo. É um mistério, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Pois é. É o novo. É o novo, né? E a gente pensa na saúde do bebê. E os pais também têm muito medo em relação ao parto das suas esposas, apesar de não confessarem muitas vezes. E aí tem tudo isso. E o mais bacana no livro é que além da gente falar dicas para a mulher, a gente dá dicas de sobrevivência ao papai, o papai grávido. O papai que está acompanhando. Também. Aí, no caso, você já engloba a família. Exatamente. O papai, nesses trimestres, quando você divide, você já divide para a mulher, para o pai e para a família também. Exatamente. Tá. O que é mais importante para o pai em cada trimestre? Olha... Porque tem um amigo meu que fala o seguinte, fala assim, olha, depois, principalmente quando tem o filho, né? Depois que nasceu o filho, você pode voltar daqui 4 meses que ninguém notou que você está lá. Pois é, mas se ele faz isso, essa mulher se sente tão só, Não, eu tô brincando, ele não fez isso. Ele não fez isso, não. Mas é verdade, é que o homem, ele tem um estranhamento. Mas desde a gravidez, parece que tem no livro uma fala de um homem, que a gente tem muitos depoimentos reais. Tem um homem que fala assim que... ele desapareceu, que ele virou invisível, que agora todo mundo só conversa sobre gestação. E antes, a vida mudou.
Mudou da água para o vinho. E muitas vezes o pai nem está preparado psicologicamente para isso, né? E tem fases, eu coloco aí, tem um capítulo que a gente fala das fases da gestação do pai. Tem fases, o pai também às vezes demora para a ficha cair, demora para ele se envolver. Ele fica grávido também? Ele fica. Também não é a maioria, né? Depende de... Você sabe que demora, tem homens, mas se é um pai parceiro e que está próximo da gestante e é namorado, a chance dele ficar grávido é muito grande. Inclusive, é uma coisa muito legal, se a gente colhe um exame de sangue de um homem que não tem mulher grávida, nem namorada grávida, nada, tem uma dose de testosterona, tem uma dose de hormônio feminino. Aí depois a gente pega esse mesmo homem e que está acompanhando a gestação dessa esposa que engravidou e a gente colhe de novo o exame de sangue. Os hormônios dele mudou totalmente. Muda junto? Muda junto. Olha, se ele é parceiro de verdade, se ele está junto. Ele começa a sentir e participar das mesmas coisas. Exatamente. Diminui a testosterona, aumenta o estradiol. O estradiol é um hormônio que se assemelha a um hormônio feminino. A natureza faz isso para que ele seja cuidador, para que ele fique mais no seu núcleo familiar. Porque a testosterona faz ele ficar briguento, sexualmente mais ativo. Então, a natureza já quer aninhar esse pai também. E é tão engraçado, Silvia. Por quê? Da sua experiência que você tem acompanhado e essas visitas tuas. Não, eu rio, eu morro de rir, porque eu lido com casais grávidos todo dia, né, lá na Ninhari. E aí, os pais chegam e falam assim... Ai, doutora, eu tô tendo um enjoo. O pai? O pai. A mulher se mata de rir. Aí ela fala assim, mas ele tá mais enjoado que eu. Não consegue sentir cheiro. O outro engordou. Falei, tá engordando igual a mim. Aliás, eles engordam muito. E tem um que teve desejo. Outro dia eu fui dar uma palestra numa empresa, né? Um grupo de casais grávidos da empresa. A empresa patrocina ela cuida das suas gestantes e faz esse encontro. E aí um desses pais dessa empresa falou assim, ai doutora, eu fiquei com muita vontade de comer canja, aquela canja da minha avó e eu tô desesperado. Aí a mulher gravidíssima, com uma barriga enorme, falou assim, doutora, eu não tive desejo, mas meu marido não para de ter. Olha, eu acredito nisso, eu acredito porque muitas vezes o homem tem aquela coisa, né, machista de que não, essa coisa é da mulher, mas eu acho que já passou isso. Hoje a gente está acompanhando os pais muito participativos, né? Graças a Deus. Já saiu aquela linha de que só a mulher que cuida do filho, quer dizer, o pai troca fralda, o pai fica grávido, né? Antigamente tinha esse distanciamento. E você tem notado, a gente está até terminando esse bloco, rápido, né? Olha quanta história para contar. Você tem notado que isso é uma coisa geral, que a gente está falando de um lado feliz, né? Isso é uma receptividade geral do que está acontecendo entre os casais? Bom, desde que o relacionamento seja estável e que eles estejam juntos, a grande maioria dos homens que estão com as suas parceiras grávidas, estão enamorados, eles acabam se namorando pelo aquele bebê. Quem pode atrapalhar um pouco é a mulher. Tem mulher que afasta o marido da gestação, dificulta para o marido engravidar. Aqui é um puxão de orelha que já foi para mim, que eu já fiz isso, e aí às vezes para alguém que está aí nos ouvindo. Às vezes a gente é tão resolutiva, a gente é tão prática, tão independente, tão Mulher Maravilha, que a gente nem pergunta e não envolve o marido nesse momento. Então a gente marcou o ultrassom, nem falou para ele a data, esqueceu. Marca a consulta, não avisa para ele junto. E aí a gente acaba distanciando o marido. Isso é muito ruim, porque é muito importante que a gente tenha essa união bem pertinho. Quando o marido participa, a gestante fica muito mais feliz. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu continuo conversando aqui, ela vai dar mais dica para você. A Luciana Herrero, falando sobre o diário de bordo da família grávida e também do diário de bordo do parto, tá bom? Instante só, até já. Estamos de volta, a nossa Opinião Livre de hoje está conversando com a pediatra perigestacional Luciana Herrero, que faz um trabalho muito bacana. Ela largou o consultório, né? E ajuda os casais, prepara as famílias, prepara o lado emocional. É isso que eu acho muito importante, Luciana, no seu trabalho, preparar o lado emocional. Porque, eu vou dizer uma coisa, eu tenho uma filha de 23 anos, ninguém está preparado para parto. Por mais que você prepare, por mais que você estude, por mais que você respire, entendeu? Na hora, realmente, cada um é uma história. Está aqui o diário de bordo do parto. Então, o que tem de aspecto mais importante? Como a preparação, né, como já que a gente está falando de prevenção, pode ajudar a mulher para esse momento tão emocionante? Nossa, a preparação é tudo na vida, né? Eu brinco, e tem um capítulo, inclusive, de planejamento estratégico para o parto. Opa! Pena que eu não conhecia isso. Como é que é? Planejamento estratégico é uma ferramenta da administração de empresas que eu adaptei para ensinar a mulher
a ter uma linha mestra, uma linha de raciocínio para lutar pelo que ela quer. Porque, por exemplo, se a gente quer ir para a praia, não faz sentido a gente pegar a estrada que vai para Campos do Jordão. Né? A gente tem que, mais ou menos, ter ações coerentes ao que a gente deseja. E o que a gente mais vê, Silvia, são mulheres que falam que querem o parto normal, querem, mas elas estão tomando atitudes indo na contramão dos sonhos. Às vezes elas nem percebem isso. Então, o sistema no Brasil hoje é um sistema extremamente cesarianista. Sim. Né? Hoje a gente está numa... Até por né? conta dos médicos também ajudam, né? Vamos tudo. confessar. Médicos, sistemas, comodidade, facilidades, interesses financeiros, são milhões dos motivos. E o Brasil é campeão, né? Infelizmente, a gente tem essa vergonha internacional. Então, é muito importante que a mulher que tem esse sonho de ter um parto assim normal, mais respeitoso, mais natural, que ela se arme de conhecimento para essa preparação. Conhecimento é a maior ferramenta que existe. Porque existe, sucesso. Luciana, uma ignorância em relação a isso. Quer dizer, eu tive parto normal, né? A minha filha nasceu parto normal, mas a maioria das minhas amigas, todas fizeram cesariana. E assim, é uma cultura de cesariana. Cultura no sentido de que a criança não sofre mais, a criança, quer dizer, tem todo um processo que passa, mas a mulherada não quer saber. Pois é. Mas eu acho importante, eu respeito a decisão das mulheres. Claro. Mas eu acho que a decisão tem que ser embasada e consciente. Será que as mulheres que estão optando por cesárea, elas sabem dos riscos para ela e para o bebê que ela está comprando? Só para a gente falar um pouquinho sobre isso. Só para a gente esclarecer. Se você já sabe do assunto, vai só ouvir um pouquinho mais. A cesárea aumenta em 3 vezes a chance da mulher morrer durante o parto. Então, quem diz que parto normal é coisa de índio ou mais inseguro e que cesárea é uma tecnologia de segurança, mais ou menos. Não é. Aumenta em 3 vezes a chance da mulher morrer no parto, porque pode dar problemas anestésicos, pode dar problemas no útero. É lógico que não vai acontecer com todas. Para o bebê, a cesárea pode dar problemas, assim, deixar consequências desagradáveis, tanto na primeira infância, como até hoje está comprovado problemas na vida adulta relacionados à cesárea. Vou dar um exemplo. Problemas imediatos. Uma cesárea agendada. O pior tipo de parto que existe é o parto onde a gente, pela nossa comodidade, né, fora que não seja uma urgência, escolhe a data para o bebê nascer. Mas não é assim que funciona? Tá errado. Isso não é Nossa, fisiologia. tem uma amiga que até olhou lá o horóscopo direitinho, Pois os é. deuses, os astros, para ver quando que era melhor. Pois é. Sabe não é? o que acontece quando a chance de problema? Quando a gente agenda o parto, aumenta em 120 vezes a chance do bebê ir para a UTI, com problemas respiratórios. É um risco enorme. Com certeza sua amiga não quer o bebê dela na UTI, e provavelmente ela não sabia que escolher o parto ia aumentar esse risco. Mas isso não é uma coisa realmente que tem que ser colocada pelos médicos, entendeu? Aí a gente vai entrar até numa outra área de mudar uma cultura do Brasil. Não é? O problema é que a gente não consegue, às vezes, mudar a fala do médico. Então, o que a gente tem procurado, né, instruir as mulheres. Dar ferramenta às mulheres para que elas questionem e elas estejam empoderadas, com o poder de tomar decisões conscientes. Quem quiser um parto cesárea agendado, tem que respeitar, porque a mulher tem autonomia, mas que ela saiba o que ela está escolhendo para ela. E uma cesárea a longo prazo para o bebê, né, só porque eu comentei, hoje está relacionado cesárea a aumento de chance de obesidade. Uma criança que fez cesárea aumenta em 58% a chance dele ser obeso na vida adulta e aumenta a chance de ter diabetes e doenças crônicas, porque passar pelo canal de parto ajuda a melhorar o sistema imune e o metabolismo da criança por causa da microbiota, que são as bactérias que moram no canal de parto. Então, passar pelo parto não é uma coisa suja. O canal vaginal é uma bênção para o bebê. Mas assim, um recadinho final nesse sentido. Quem tem medo de parto normal, a gente já vai falar dos medos, pelo menos vamos esperar entrar em trabalho de parto. Quem quer fazer cesárea, pelo menos espera o bebê dizer que é a hora que ele está maduro. Não agende. Né? Porque o começo do trabalho de parto, às vezes, pode ser só uma coliquinha. Então, espera o trabalho de parto, mesmo que faça cesárea. E nesse livro Diário de Bordo do Parto, você faz toda a preparação e você estava falando da estratégia. A estratégia, quer dizer, a estratégia é você realmente saber tudo, já deixar tudo preparado, que a gente acabou não falando. A gente fez aí uma brincadeira, que é uma ferramenta de administração que chamou PDCA. Então, planeje, escolha o que você quer. C,
né? Faça as ações adequadas, né? PDCA, do, faça as ações adequadas. C, cheque que se essas ações estão de acordo. E o A, viva seu parto. Então, a gente usou uma brincadeira da administração de empresas para orientar as mulheres, para elas lutarem pelos seus partos. E uma coisa que é bacana no livro, né, é desmistificar a humanização do parto. Como assim? Silvia, todo mundo acha que parto humanizado, as pessoas são índios, que tem que fazer em casa, que não pode ter anestesia, que tem que ficar morrendo, fazer um parto normal até a qualquer custo. Isso não é verdade, gente. A gente explica, na verdade, que o parto humanizado, ele é um parto baseado em evidências científicas. Ele pode acontecer no hospital, ele pode receber anestesia se a mulher desejar, ele pode acontecer onde a mulher se sentir melhor. As diferenças do parto tradicional e o parto baseado em evidências científicas é que nesse aqui, né, nesse novo modelo, a mulher, ela toma as decisões, ela entende de parto, e ela conversa com o seu médico e juntos eles chegam a uma melhor solução. Muito bem. O teu instituto é a Ninhari, né? É a Ninhari. É um instituto, a gente pode chamar que é um instituto, não? A Ninhari é um instituto de educação de famílias grávidas. E toda essa orientação você dá, quer dizer, quem quiser te procurar, ter esse trabalho, quer dizer, é um trabalho que você acompanha toda a gravidez. Você, inclusive, até um dos nossos meninos que trabalha aqui contou que um pai, né, acompanhou toda a gestação da mulher e teve, assim, enjoo a gestação toda, depois teve manchas no corpo, que só saiu depois que... Quer dizer, tem todo um lado emocional muito grande que você acompanha do começo ao fim, é isso? A gente acompanha, o Instituto Físico da Ninhari fica em Ribeirão Preto, a gente acompanha famílias lá, mas a gente acompanha também vários lugares no Brasil, tanto a domicílio, com os cursos, também pelos cursos online. A gente tem o aninhariead.com.br, que a gente tem cursos online, inclusive tem palestras gratuitas. E uma das palestras que são gratuitas é super importante, que é sobre a síndrome de morte súbita do bebê. É o bebê que ao dormir ele pode morrer por estar mal posicionado, e que a gente volta outro dia para conversar disso. Mas é uma das neuroses da mãe, é para ver se o bebê está vivo ao dormir, né? Quase toda mãe, tenho certeza que você também, né, Silvia? Levantava de noite para ver se o bebê estava respirando. Isso tem um motivo, né? Porque existe uma doença que chama síndrome de morte súbita do lactente, que faz com que alguns bebês possam morrer ao dormir, bebês sadios que a gente não vê. E existem soluções simples, como, por exemplo, colocar de barriga para cima, que previne essa doença. Então, é super importante, eu convido vocês a acessarem o site, o www.aninhari.com.br, e assistirem gratuitamente essa palestra para que a gente possa diminuir esses sustos. E é muito triste uma mãe, né, perder Eu vou te dizer, filho. eu tenho uma conhecida, quer dizer, teve essa morte súbita e como estava só com a babá, não deu tempo. Então, realmente, não deu tempo, a criança vive, mas teve sequela. Né? Foi um tempo maior do que deveria para ter a recuperação. Você também faz um trabalho muito grande, assim, de orientação, o que a gente percebe de amamentação, não é? As mulheres também não querem amamentar, querem ter, não querem ter parto normal, não é? E também não querem amamentar para não estragar os seios, muitas vezes tem silicone, enfim. Tem toda uma ignorância em relação a tudo isso. Esse pré-natal, essa preparação, você também faz? Faço. Tem mulheres realmente que estão tão preocupadas com a estética e com os mitos que envolvem a amamentação e que acabam não fazendo essa escolha. Mas temos muitas mulheres, o que me deixa e que me mobiliza são as milhões de mulheres que querem amamentar, lutam, sonham e não conseguem. Essas mulheres são a grande maioria, e essas mulheres que querem, muitas vezes têm dificuldades, é porque amamentar não é natural e não é simples. Apesar de sermos mamíferos, na espécie humana a amamentação precisa ser aprendida, resgatada, a gente precisa reaprender. A gente vive uma cultura de cesárea, como você mesmo disse, e uma triste cultura de mamadeira. Então, assim, uma mulher para amamentar, ela tem que buscar apoio desde antes de engravidar. E durante a gestação é essencial. Tem que ser preparada também, né, Luciana? Nossa. Porque já está acostumada a falar, não precisa fazer, não é importante, e aí acaba entrando na dança de que não vai fazer e pronto, e vai voltar a trabalhar logo, cuidar logo do corpo. Então, toda essa orientação, principalmente pré-natal, você acha que está faltando
os médicos mesmo não estão conseguindo fazer? Esse centro que você Pois tem, você tem bastante retorno em relação aos casais? Pois é. Está todo mundo meio perdido ainda? Com certeza. Os médicos, eles têm... O sistema de saúde também é tão mal remunerado, os médicos, às vezes, acabam tendo que trabalhar em 3 empregos, em condições tão desfavoráveis, que às vezes ele nem tem tempo, o convênio, um atrás do outro. Às vezes ele até gostaria de fazer um atendimento mais educacional, mas ele tem que tocar caixa, porque senão não consegue. Infelizmente, o sistema está muito ruim. Então, existe um vácuo entre o obstetra e o pediatra. E aí a gente veio para poder acolher nesse miolo, que é desde a gestação até os primeiros anos do bebê, para trazer as informações simples, que às vezes as pessoas não dão valor, mas que fazem muita diferença. E a gente está terminando, como é que funciona a doação de leite? Tem gente... Muito legal. Obrigado pela pergunta, porque a doação de leite é super importante e tem muita gente que fala assim, só quando está sobrando é que eu tenho que doar. Isso é um mito e está errado. Todo mundo que deseja, que gostaria de fazer esse ato de valor e caridade, né, porque é uma bênção, porque esse leite vai salvar vidas de bebês que estão em UTI, basta estar saudável, estar amamentando. Não precisa sobrar leite, porque na verdade, quanto mais a gente estimula a mama, mais o leite é produzido. Quanto mais você doar, mais leite você vai ter. O dinheiro podia ser assim, né? Imagina quanto mais te gasta, mais te tem. Querida, muito obrigada, tá? Pela sua presença aqui. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado, pelo seu também, adorei. Obrigada. Nossa opinião de hoje fica por aqui. A gente teria mais tempo, né? Mas está aqui a dica para você que vai ser mamãe, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.